mais um episódio aqui e hoje eu tô com uma empreendedora que me inspira na sua história, na sua jornada, na sua bagagem de vida. Ela, uma especialista formada em moda, migrou aí, né? Acrescentou ainda mais o universo, o ecossistema varejista, criando uma plataforma de ecossistema para incentivos. Incentivos, isso mesmo, para ajudar a engajar a equipe, o time a vender mais e dali várias premiações. E é Nani. Nani é presidente da Cashin. Hoje assume esse papel, né, Nani? Sim. E vem aí para compartilhar com a gente um pouco da sua jornada, de como que foi essa construção, inclusive, Nani, da sua história no início da sua formação de moda, até hoje liderar uma empresa aí que é referência, né, na parte de incentivos, nesse ecossistema de incentivos. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu gostaria que você compartilhasse, já iniciasse compartilhando a nossa história. A sua câmera é essa daqui também, você fica à vontade que é a câmera do todo. E conta pra gente, como que foi essa jornada, ser presente? Primeiro, obrigada a você, Nath, por me receber. Foi natural, foi acontecendo, né? Eu realmente amava o que eu fazia, fiquei 10 anos numa empresa e liderei times grandes, fiz parte de importação, ia para a China, para a Índia, Paris, Nova York, toda a loucura de moda. Uhum. Mas sempre com aquele gostinho de que eu queria aprender mais sobre número e negócio. Legal. Então, chegou uma hora que eu falei, não, eu vou, e fui para Chicago estudar. Fiz um mini MBA, meu marido foi para fazer um full MBA. E lá fui entender e aprender mais sobre os negócios. Durante essa jornada, me conectei com pessoas. Eu sou bem... falo bastante, enfim, adoro conexões. A gente se conectou através de uma comunidade, né? E comecei uma marca de roupas esportivas para mulheres cobertas, então muçulmanas, baseada no Catar. Na volta de Chicago, eu resolvi realmente que eu queria empreender no Brasil e que eu queria ir para o digital. Eu não queria mais o varejo com estoque, com aquele marketing, com, enfim, algumas das coisas que eu via no varejo e que para mim era um desafio. E resolvi mudar totalmente quando eu encontrei a Lu, minha sócia, reencontrei, né? A Lu trabalhou comigo no varejo e ela também estava com essa mesma vontade de mudar para o digital e já com uma ideia sobre prêmios de incentivo digitais. Não tinha na época e a gente falou, não, bora fazer, bora. Fez, mas eu acho que sem saber qual era a jornada e isso ajudou. Acho que foi mais fácil ir no escuro do que talvez se a gente já soubesse de tudo que a gente ia enfrentar. Ou simplesmente vivendo, né? Para não criar aquela ansiedade do Sim. futuro, sempre o tempo inteiro mirando como que o vizinho está fazendo, como que eu posso inovar diferente. E acaba que muito dos empreendedores, a gente empreendedor, a gente acaba entrando tão bitolado no nosso produto e na nossa solução, que a gente o tempo inteiro fica buscando em como inovar. Sim. Mas às vezes esquece de fazer o básico, que é preparar dentro de casa e vivenciar o presente, oferecendo o que há de melhor ali, né, no presente, não só no futuro. E eu acho que quando você olha também muito para fora e fica se concorrendo, e primeiro que se perde, e segundo que eu acho mais difícil de você seguir seus instintos, porque você não escuta eles. Você acaba ouvindo muito de fora e você perde um pouco o que está dentro, o feeling de negócio e como você pensou o negócio. Por exemplo, do lado da Cashin, né? Quando a gente começou e a gente não era startupeira, né? A gente teve que aprender todos os ritos de passagem e tudo. Eu fui muito criticada do UX que eu queria. Sei. E bati o pé e falei, não, eu não quero uma usabilidade que nem banco. Eu realmente quero. E se for um carnaval, é um carnaval. É cheio de cor, e hoje é um dos grandes assets da caixinha, assim. A gente vê no saque as pessoas ligando. É o que diferenciou, né? Eu clico no rosa, eu clico no laranja, onde que eles conseguem se movimentar através das cores e não, às vezes, até de ler, né? Então, às vezes, eu acho que é isso do instinto e da gente
acreditar um pouco na nossa experiência e nas nossas... Isso é bacana, porque a gente tende a ter a síndrome da impostora. Uhum. Então, vocês estão ouvindo aqui, provavelmente vocês já passaram em algum momento essa situação da síndrome Sim. da impostora. E quando a gente acaba Dia olhando sim, muito... dia não. Dia sim, dia não. Ainda mais a gente que está empreendendo, que faz tudo um pouco. Né? Na hora que a gente está iniciando um negócio, essa é a realidade. Não só iniciando um negócio, como você lidera, você se torna CEO, presidente de uma empresa ou num conselho de uma empresa. Você tem que saber de tudo um pouco. Você tem que saber lidar com números, você tem que saber lidar com jurídico, você tem que saber lidar com vendas, com marketing, com RH. Então, há tudo ali um pouco de conhecimento. Sim. E a gente acaba, se a gente não ter a persistência, a resiliência de olhar o que nós queremos com base na solução e no produto que foi construído com um propósito. Algo nasceu de dentro de você, você acaba entrando na síndrome de se auto-sabotar, de achar que o do outro está melhor, de que você não é capaz, que seus negócios não estão indo bem porque você está deixando alguma outra área. Sim. Inclusive, você teve esse momento, assim, de síndrome de impostor? Conta um pouco acho que eu tenho hoje. Hoje eu tô aqui falando. A gente nunca se livra dele. A gente nunca se livra, né? Sim. Mas assim, se fosse você olhando Nani, há 10 anos atrás, há um tempo assim, 5, 10 anos atrás, qual conselho você poderia dar pra Nani lá de trás, sabe? Calma. Uhum. Calma, que as coisas acontecem no tempo delas. Eu acho que eu sempre tento... sou meio ligada no 350... e eu sempre tento atropelar um pouco. Eu acho que ter calma, que as coisas elas fluem também. Mas você falando tanto da síndrome do impostor quanto de saber um pouco de tudo, né? Eu acho que a humildade também de você não saber as coisas e procurar ajuda e comunidades que você troca e tudo isso é uma lição que eu levo muito, assim. As pessoas no começo da caixinha ajudaram muito a gente a descobrir esse universo. Bacana. E ajudam até hoje. Então, acho que não precisa saber tudo. E o calma também é aquela questão de você trazer a oportunidade de estar na hora certa com as pessoas certas, no momento certo. Também. Quando a gente consegue ter um pouco mais de calma para respirar, a gente consegue ouvir mais a nossa intuição mesmo, né? E saber em que momento, em que hora eu devo estar. A empresa deve estar. Também, mas eu acho que no meu caso, por exemplo, quando eu comecei, logo que eu desenhei a Cashin, que eu que desenhei o produto, eu já desenhei 2 outros produtos. E óbvio que nunca foi para frente, porque assim, você precisa da maturidade do primeiro e tudo, e aquilo me frustrou um pouco. Então, eu acho que o calma também vem desse lugar de não querer abraçar o mundo. Faz bem feito, leva ele, né? e cresce ele, sabe? Não querer abraçar o mundo. Legal. A Cashin é fundada por 2 mulheres. Sim. Como que foi, assim, esse processo? O que você poderia compartilhar com a gente perante esse processo? Porque há muitos desafios, né? Sim. Então, assim, quando eu falo compartilhar o processo, consegui o primeiro investimento, dei um salto para investir no meu produto. Porque quando a gente fala de produto digital, ainda mais vocês 2 não são desenvolvedoras, né? Não. Então, assim, tem ainda... Nem especialistas em tech, Exato. Nem, assim, longe de ser de tech. E que é um desafio. É um desafio. Né? Eu mesma sou apaixonada pela área de tecnologia, mas eu sou zero tech, gente. Eu sou doida para abrir um negócio, ter alguma coisa de tecnologia, mas confesso que não é a minha especialidade. Sim. E aí eu já tive negócios antes que era sempre, eu consegui encontrar o CTO, e a gente vai em busca do CTO, né? A gente demorou muito para ter um CTO. Então, conta como que foi essa experiência, esse desafio, né, assim, perante essa jornada. Porque ela é desafiadora, eu acredito, para a maioria. Sim. Eu acho que a primeira coisa é investimento, né? Então, não gosto de falar que foi porque a gente é mulher, não sei. Mas foi super difícil e a gente recebeu, enfim, inúmeros nãos e a barreira de entrada é baixa e hoje a gente vê que estamos aí, não era tão baixa, né? Mas vocês estavam no protótipo ou vocês já tinham a solução já com
com clientes pagantes, assim, já estava A movimentando? gente nasceu com um cliente, né? Que é uma das dicas, inclusive, que eu dou. Ótimo. Então, já tinha um cliente e já estava rodando há 6 meses, assim. Legal. Então, assim, não tinha ainda receita, faturamento, enfim. Estava começando. Mas foi super difícil. Inclusive, eu ouvi, né, que uma pessoa preferia investir num cara que tinha perdido tudo do que numa moça que queria ser mãe. Porque na época eu não era mãe, hoje eu já tenho 2. E na época foi questionada justamente porque você não era mãe ainda. Isso, você não é, mas você quer ser? Que fase que você tá? Isso, gente, abrindo um parêntese. E não é a primeira vez que eu tenho alguém aqui, alguma convidada, e a gente acaba sempre batendo nesse ponto. Eu tive passei por a mesma Sério? dificuldade de mercado. Foi com um investidor, então uma pessoa conhecida, e eu conversando, perguntei, olha, como que é o processo de seleção, vocês que são investidores anjos? E por que há uma entrada tão baixa de investimento em empresas fundadas por mulheres? E ele foi tão direto a ponto e assim falou, Nath, a questão é clara. A startup, ela precisa rodar com baixo recurso. Sim. Então, como que a gente vai fazer um investimento de 2, 3 milhões, ou até um investimento a menos, com uma proposta do valuation ali da empresa, sendo que a empreendedora, CEO, vai se ausentar durante um período de maternidade, uma gestação. Então, a gente avalia isso. Então, Mas será que vai, né? No meu caso, eu não me ausentei. Que eu também não. Então, assim, no caso, ele virou e falou comigo, olha, você, Natália, na época eu tinha 28 anos. Você, Natália, tem 28 anos, você não tem filho, mas você casou recentemente. Então, assim, isso tudo leva em consideração. Sim. Então, minha sugestão era que você segurasse um pouquinho mais, já teria o seu filho, porque aí você consegue até um poder de barganha maior. Então, gente, isso foi tão frustrante, ouvir. Eu fiquei assim, bem... Né, de que não bem estava segura, olhando a minha assim. capacidade, ou o meu produto, ou o meu serviço que eu estava oferecendo. Sim. Estava olhando o fato de eu ser mulher e eu ainda, um dia, vinha ser mãe. E eu fui mãe de 2, sou mãe de 2 meninos lindos, maravilhosos. E os 2 foram durante o meu período de empreendendo. Eu também. E eu não sei o porquê que eu tenho esse ciclo. O meu mais velho, de 7 anos, foi com a minha agência. Eu estava finalizando a minha agência. E o meu segundo foi com a Filos, que é a consultoria em gestão e marketing de comunidade, que, graças a Deus, está decolando. E que nasceu o primeiro contrato dali, entendeu? E então, vem outro aí? Não. Apesar, gente, que eu vou contar pra vocês, eu teria 10. Nani, eu sou apaixonada com criança. Eu também. Eu queria 4, mas eu tenho 2 e meu marido já falou Então, que... assim, fica a gravação aqui. Se um dia vocês me pegarem chorando com mãe desesperada, com 10 filhos, 3, 4 filhos, você já sabe, Nath, teve um episódio que você gravou falando isso. Falou que queria. Que queria, mas assim, a vontade nem sempre o que condiz com a realidade, né? Exatamente. E é um super desafio ser mãe, né? Acho que óbvio que existe um lado desse não investimento em mulher e tudo, pensando nesse tempo que a gente precisa se doar. É que eu acho que diferente agora, a gente tem muito mais recurso, a gente tem muito mais possibilidades, além de mulher ser multitask, né? Igual essa experiência minha, que não foi muito agradável, porque na época eu precisava de investimento, era um produto digital também. Eu estava conversando com várias pessoas do mercado. Gente, eu estou falando há 13 anos atrás, né? O cenário já mudou. Hoje a gente tem muitos incentivos. Ainda há suas divergências, há suas dificuldades, mas é mais fácil do que 13 anos atrás, né? Convenhamos. E nossa primeira investidora é uma mulher também. Ai, olha que ótimo. E depois veio a WE, que é Women Entrepreneur, junto com a Berta, enfim. Então, assim, a maioria é feminina lá. E veio desses incentivos, assim, né? Dessa abertura de apoio mesmo. Sim. Que bacana.
E como que foi até falando esse processo da maternidade com você empreendendo? Porque o meu foi bem caótico, mas eu não tive a licença. Eu tinha também não. flexibilidade, que foi Isso. muito bom. Então, eu precisava ter um suporte em casa de alguém para me ajudar né, com as crianças, com meu filho, para eu fazer reunião e tudo, mas o tempo a gente sabe que foi reduzido, o meu foi reduzido. Sim. Mas a minha produtividade, por incrível que pareça, aumentou. Com Eu não sei se certeza. era vontade de dar mais gás ainda, sabe? E você vai focada, né? Eu Isso, tenho você 3 vai mais horas para determinada. resolver e eu vou resolver em 3 horas. Então, assim, não tenho cafezinho, não tenho ir no banheiro. É assim, aquela hora é realmente o foco. Eu também não tirei minha licença maternidade, mas o timing das coisas me ajudou muito. Então, o Lipe nasceu no mês que a Cashin começou a operar. Nesse momento, a gente estava num momento muito mais comercial de emplacar vendas para mais clientes, além da Neoquímica, que foi o nosso primeiro, e essa parte é da Lu. E o produto em si, a tecnologia em si, que é a minha parte, estava meio construída. Então, por mais que existisse o acompanhamento e tudo, eu consegui ter uma flexibilidade maior de horas, enfim, amamentar e tudo mais. O Lipe, inclusive, não amamentei porque eu tive um problema no parto, mas conseguia ficar com ele, conseguia as horas de dar a mamadeira, A gente de vai tudo suprindo, mais. a gente vai se organizando. Vai se organizando. O importante é fazer uma boa gestão de tempo, né? Uma boa gestão dentro de casa, dos comandos, que a gente, as coisas vão se organizando, vão entrando no eixo. E isso é nítido, assim, eu vejo empreendedoras muito bem realizadas, já com filhos aí criados, e falo, Natália, olha, foi superado, foi super, né, passou. O desafio é no dia a dia mesmo, que a gente sabe, mas isso, eu acredito também que tanto para a mulher quanto para o homem também tem seus desafios, né, com a paternidade, não é só a maternidade. E é isso. E Nani, conta pra gente, assim, teve os momentos de você se sabotar no aspecto de desistir durante esse processo? Acho que desistir, não. Tiveram momentos que eu trabalhei menos, que eu estava menos empolgada. Então, eu sou muito movida a desafio. Então, eu acho que quando eu faço uma entrega muito grande, eu tendo a dar uma brochada, sabe? É tipo, e agora? E agora? Acabou. Exato. O que eu faço? E a pivotagem aconteceu? Não. De solução, de olha, criei essa solução e pivotei, investi a grana e voltei. Não. Isso não aconteceu com a gente. Eu acho super natural. Sim. Eu acho que na hora que você tá vendo o mercado, você pivotar é super natural. Sim. Mas eu acho que pelo fato da gente ter desenhado o produto junto com uma indústria, isso facilitou muito o market fit, que fez com que a gente entrasse já numa esteira daquele produto que a gente tinha desenvolvido já atendendo mesmo. uma dor direcionada já para o cliente, né? Já desenhado junto com ele. Então, fica aí a dica, hein, pessoal? Vocês que estão querendo, né? Às vezes estão na parte ainda de prototipagem, de validação, de teste de solução de produto, de já ir para o cliente, para o ICP certo, e já construir com ele, dando essa abertura... Né? E Sim, construir a 4 mãos mesmo. Não, escuta pitaco, mas como é que é? A gente escutava, assim, detalhe do detalhe do detalhe. Então, quando eu mando, precisa do CPF, mas às vezes eu não tenho CPF. Então, beleza, não vamos pedir CPF. Jurídico, pode não pedir CPF? Como que isso acontece? Então, foi realmente campo a campo no detalhe para ter o fit, né? Para resolver a dor. E isso é uma coisa que eu indico muito, assim, escutar muito. Que bacana. E tem um ponto da sua fala, quando a gente estava conversando, que me chamou muita atenção, que é uma conexão, talvez, com um propósito, com um objetivo que a gente tem ali de fazer grandes transformações, nem grandes, vamos dizer, pequenas transformações, inclusive, dentro das empresas através do senso de pertencimento. Sim. Então, no caso, eu... Né, tem como objetivo fazer isso, as transformações dentro das empresas, dentro dos meus clientes, através da comunidade, despertando o senso de pertencimento. Sim. E você me trouxe, nossa, Nath, que bacana, porque eu também trabalho isso na Cashin, esse senso de pertencimento. Conta um pouco como que é esse trabalho, onde você conecta a venda,
o resultado e o pertencimento. Sim. Eu acho que assim como qualquer ser humano, né, quando você tem esse sentimento de pertencimento, quando você se sente parte de alguma coisa, a gente nasce querendo fazer parte de alguma coisa, né? De uma família, de um grupo, de amigos, enfim. E eu acho que no trabalho é a mesma coisa. Quando você se sente parte daquilo, e isso, no meu caso, conecta muito com o incentivo, né? Você está sendo contagiado, você está sendo... você tem treinamento, você tem empoderamento de voz, você tem 300 mecanismos para você atingir essa venda. E aí você vai ser remunerado por isso. Você vai ter, sim, o seu incentivo no final das contas. Então, eu acho que é a empresa falando pro premiado que ela pertence, que o lucro que você está me dando, eu também vou te dar, de alguma forma, né? Eu vi outro dia um meme que era: parabéns, você bateu sua meta, e aí dava um chiclete. Aí eu vi. Gente, você viu? Eu vi, e eu vi um que eu achei muito legal. Era um grupo de colegas de trabalho, e aí a menina vinha com a plaquinha pulando: confie na sua equipe de trabalho, e pula e mostra: bati minha meta. Confiando na equipe, né? Qual o senso de pertencimento que você tem, né? Quando você ganha um chiclete, enfim, tipo, o meu esforço e a minha dedicação é isso, é esse o reconhecimento, é esse a troca é essa, né? Então, eu acho que no meu caso, é muito nesse sentido da gente fazer com que os premiados se sintam parte real e operacional daquela empresa. Então, ele está totalmente ligado ao faturamento da empresa. Então, se eu estou aumentando o faturamento da empresa, nada mais justo do que todo mundo receber uma premiação, um incentivo, não um chiclete. Tipo, legal. E quem compra de vocês? É a área de venda, a área de trade marketing? O trade marketing. Isso, o trade comercial, enfim, todo mundo que lidera todo esse funil de vendas, né? Então, a gente atende muito representante, atende muito... A indústria é nosso maior cliente. Então, a indústria paga bastante distribuidor e paga também bastante representante do distribuidor, que chega na ponta de venda. Perfeito. Então, toda essa cadeia a gente incentiva de formas diferentes. Então, tem loja de hambúrguer que paga o PDV quando você vai numa loja. Ah, não, mas você quer um cheeseburger também? Aquilo é um incentivo, né? A loja está querendo vender hambúrguer. Quando você está no meio da cadeia, né? Ah, se você vender mais mais o meu chocolate do que o chocolate do coleguinha, você vai ganhar um incentivo, entendeu? Então, toda a cadeia é beneficiada. Que legal. E você consegue dizer pra gente, assim, questão de resultado? Sim. As transformações, porque cases acaba que é um pouco complicado, né? Trazer, porque não pode expor o cliente. É que a estratégia de vendas de cada cliente, claro, né? Claro. E aí é um pouco... Mas, assim, trazendo em visão geral, Sim. o que você vê que a plataforma transforma nesse sentido de mensurar os resultados? Porque eu acredito que trade marketing, que é uma área que eu já até atuei, legal. Trabalhei 5 anos na Red Bull. É? Depois quero contato, não é meu cliente ainda. Então, aí eu passo os contatos. Mas isso tem muitos anos, tem mais de 15 anos atrás. Mas era trade e a gente tinha dificuldade de mensurar toda a nossa cadeia, todo o processo de trade ali. Então, saber quanto que tava, qual que era o valor do produto, né, de vendas, quantos produtos saíram, quantos produtos entraram no ponto de gôndola e quantos eles foram em premiações e incentivos que a gente fazia em cima de ações, né? Sejam de eventos, enfim. Então, tinha-se uma dificuldade muito grande de mensurar esse processo. E o incentivo era, na época, né? Era em cima de premiações personalizadas da própria empresa ali que tinha. Mas a gente queria muito, naquele tempo atrás, aqui 15 anos atrás, uma plataforma que conseguisse mensurar certinho o porquê que aquela pessoa foi premiada. Sim.
Então, quais são os dados, quais são Sim. os KPIs que vocês consideram aí importante mesmo para quem está ouvindo, que a maioria aqui são empreendedores e empresários, né? Que você vê que traz, que ajuda a solucionar essa dor. Sim. Primeiro, assim, a gente tem resultados de 35% a mais de faturamento pela forma como o prêmio chega na pessoa e toda essa campanha acontece, né? Uma campanha bem planejada e comunicada, ela traz muito resultado. O Engage, que é nosso segundo produto, que eu desenhei lá atrás. Aí, ó. E agora ele tá vindo? Uma hora aí, ó, saiu. Tá vendo, gente? Quanto tempo atrás? 10 anos atrás? Não, calma. Cashin tem 6 anos. Eu devo ter desenhado ele com 5 anos. Então, aí, ó. Tá faz bom. uns 5, 4 Já tava anos. avisando. Já reformulamos bastante, porque... Eu já estava visualizando a necessidade dele em algum E momento. ainda visualizo, eu vejo uma dificuldade muito grande do que você está falando, de ler o ponto de venda. Então, isso ainda é uma dificuldade para a indústria e é uma das coisas que futuramente a gente quer atacar. A gente hoje vai até as métricas da campanha. Então, a partir do momento que você coloca numa plataforma quais são as métricas, quem ganhou, quanto que ganhou, você tem todos esses KPIs para se manter atualizado, inclusive durante a jornada. Perfeito. Porque você tem campanhas de 3 meses, de 6 meses, enfim, às vezes não é one shot, né? Tem aqueles clientes que provavelmente devem fazer a premiação anual. Que Tem é diferente cliente de que você faz. premiar somente por campanhas O agro específicas, faz né? muito anual, né? Ou 2 vezes ao ano. Mas o que a gente aconselha, honestamente, é a campanha mais picada. Eu acho que a comunicação transparente, a comunicação diária quase, com aquele propósito, com aquela venda, com aquele pertencimento, faz com que as pessoas se movimentem muito mais. Porque você imagina, lá atrás, você ganhava um flyer falando, se você vender mais bis, eu te pago. Mas para o cara lembrar, entendeu? E como que eu vendo mais bis? Alguém pode me ensinar? E tudo isso o Engage faz, né? Então, nos treinamentos, no quiz, no vídeos, enfim, você consegue dar voz ao vendedor da ponta sobre o que ele está vendendo e, periodicamente, ele ser lembrado que ele está fazendo parte de uma campanha de incentivo. Perfeito. E a solução, ela chega até o vendedor? Isso. Ou ela chega até o consumidor também? O que eu quero dizer? Quero fazer uma campanha, seja no meu Instagram, seja em algum lugar, falando que eu estou divulgando ali uma televisão. Eu poderia utilizar a plataforma de vocês? Sim. Sem problema. Independe de qual o grau que você quer chegar, né? Então, como eu falei, a gente chega em representante, a gente chega no vendedor, chega no balconista de farmácia, chega, enfim, pode chegar no cliente, pode chegar... fazer uma campanha de fidelidade, não é limitado. Entendi. Perfeito. E o que diferencia, Nani, a plataforma ser uma plataforma de incentivo para um ecossistema de incentivo? Uma plataforma é um produto, né? E aí, quando você fala de um ecossistema, a gente tem diversos produtos. Então, hoje a Cashin, ela tem a Cashin Pagamento, que faz muito pagamento de transacional. Então, que nem tem a ver com incentivo, mas que os clientes usam bastante, por exemplo, para reembolso, para bônus, para outras coisas. Tem o Cashin Incentivo, que é pagamento de incentivo. Tem o Cashin Engage, que foi o que eu falei, que você sobe a sua campanha, tem todas as métricas, tem o acompanhamento e a régua inteligente de comunicação. A gente vende cupom, a gente vende viagem, enfim, virou um lojão. Que bacana. Então, realmente é um ecossistema para atender todas as dores de incentivo. Antigamente, era uma plataforma de pagamento. Então, a gente criou um ecossistema que realmente não atende só uma dor e algo específico. É muito maior do que isso. Legal. E vocês transacionam esse ecossistema. Isso eu entendi. E a questão de vocês atraírem empresas para fazerem parte desse ecossistema. O que eu quero dizer? Uma indústria pega a Cashin para poder fazer uma campanha de incentivo com os representantes que venderem
colocar medicação, Sim. vender medicação. Ela tem a opção, igual você falou, diversa dentro da plataforma, em como transacionar isso, como oferecer esse benefício. Mas tem uma parte que é a vinda de parceiros, que é parceria com um booking, parceria com um hotel, com um resort, com um cacá-show, com alguma empresa Sim. em si a ser ofertada ali. Vocês fazem isso também? A gente já tem parceria com viagem. Ah, com empresas de viagem. Com empresas, duas de viagem. Mas não vejo um problema a gente criando outra parceria que seja necessária. Não é uma coisa fácil. Até com Mas lojas hoje o que eu maiores, tenho né, é de viagem, que é uma grande dor do trade. Que faz muita viagem, enfim, para os representantes e acaba sendo uma dor, uma burocracia. Legal. E assim, vamos falar então, aprofundar um pouco sobre comunidades. Vamos. Você está na Confra já tem um tempinho. Sim. Né? Nós já Adoro. participamos, inclusive, de painéis juntas, Sim. falando, inclusive, sobre investimento. Eu acho que foi o nosso painel. Foi investimento. O que fazer com o meu primeiro cheque de investimento, eu acho, algo nesse sentido. Como que é, assim, a comunidade? O que você vê de valor da comunidade dentro do seu negócio hoje? Sim. Eu vejo as duas pontas, tanto os clientes quanto os premiados, como uma comunidade da Cash-in, né? Então, assim, a gente já saiu de empresa que teve hashtag Volta Cash-in. Então, assim, eu já sinto um movimento para esse lado. Eu não sei fazer. Inclusive, a gente conversou um pouquinho antes, você vai ajudar a gente a fazer. Eu faço. Exatamente. Eu, assim, não sei nem por onde começar. Uhum. E é um grande sonho da Lu, minha sócia. Assim, uma coisa que ela fala pra gente, né? A Lu é CEO da empresa. E ela fala pra gente há muito tempo. Quero comunidade, quero comunidade, quero comunidade. Então, vamos tirar do papel. Eu falo porque, assim, é interessante quando a gente fala dentro da sua... Quando eu olho a sua solução, o que você oferece, e eu vejo o que a comunidade soluciona em cima de retenção, de talentos, né? Vamos dizer assim. Diminuição de turnover mesmo dentro da empresa. Aumento do LTV. Sim. Métricas de engajamentos. A gente tem várias que a gente estabelece métricas em cima de engajamento para os clientes, para as comunidades, que são fantásticas. Posicionamento de marca. Né? Então, tem uma gama ali de possibilidades que são possíveis fazer quando a gente fala de oferecer incentivo que trabalha o pertencimento. E o pertencimento é a base de trabalhar uma comunidade. Não tem como eu trabalhar uma comunidade sem trabalhar o pertencimento, sem trabalhar o propósito dela. Né? Porque as pessoas estão ali porque elas partilham de algo em comum. Sim. Elas têm um objetivo em comum. Né? De fazer algo acontecer, algo diferente nesse sentido. Então, eu vi essa conexão. Sim. E vai ser muito bom. A gente vai ter história para contar, porque eu não tenho nenhum case ainda, nenhum cliente de plataforma tipo a Check-in, que vai ser ótimo. E assim, Nani, para a gente finalizar, que daqui a pouco o nosso tempo também já está chegando ao fim, para quem está começando a empreender em plataformas digitais, o que você poderia dar de melhor dica, assim, por onde começar, o que você deve realmente focar, ser persistente, manter a resiliência, e quando você também identificar aquele momento de deixa eu prestar atenção nisso daqui. Será que eu estou de fato apaixonada pelo produto, pela solução? Ou será que eu estou de fato empreendendo com propósito, sabe? Porque de você eu vejo muito isso. Um empreendedorismo com propósito. Você teve um propósito. Não é à toa de você lançar uma marca direcionada para mulheres cobertas, né? Sim. Que fala. Que são as muçulmanas, né? Um dos públicos, principalmente a muçulmana. Teve um propósito aí. Sim. Teve algo que te sensibilizou. Assim como te sensibilizou ao montar a Cash-in. Como que foi isso? O que você poderia compartilhar dessa experiência? Eu acho que em todos os lugares que eu já estive, escutar a dor e entender
é o mais importante. Não vejo como... quando eu era estilista, por exemplo, eu queria ir lá no PDV, saber o que estava vendendo, qual era o problema, o que estava acontecendo. Quando eu fiz a ULA, que é de roupas esportivas, mas o que acontece hoje com a mulher que ela não tem roupa para sair na rua para praticar esporte, né? Qual é o problema? E mesmo agora com a Cashin, quer dizer, qual era o problema de distribuição de prêmio de incentivo? O que eu estou resolvendo? Então, a primeira coisa é isso, você tem que conhecer a dor profundamente, assim, eu não vejo como você desenhar, e aí que eu acho que vem a paixão pelo negócio. Eu não que eu não gosto, é óbvio que eu amo a Cashin e tudo, mas eu não sou apaixonada. Eu sou apaixonada em resolver a dor. E não por aquele botão. Não por... Isso muda, isso pode mudar o produto. Você, de repente, está no produto, você pode virar para serviço. Mas desde que você esteja ali... E qual é a dor? O que você está resolvendo? Qual é realmente o problema? E eu acho que muitas vezes as pessoas se perdem nesse caminho. De gostar tanto do que está fazendo... que você vai se afastando da dor real, oficial e diária. Então, para mim, a principal coisa é grudar na dor. Pesquisar, se apropriar daquela dor, como se fosse sua, e desenhar com o cliente. Para mim, assim, acho que eu vejo, inclusive, a diferença entre nosso primeiro produto, que foi a Cashin Pagamento, que foi desenhada com a Neoquímica, e o Engage, que foi dentro da dor do cliente, mas não foi desenhado a 4 mãos. Emplacar ele foi muito mais difícil do que a Cashin Pagamento. Olha, ele teve muito mais ajuste para ter market fit do que a Cashin Pagamento. Então, são as duas coisas... talvez também isso é uma estratégia, né, Nani? No início, você focar em clientes que vão te acrescentar no desenvolvimento da sua solução. Sim. Porque eu já me deparei muito com startups digitais que querem vender. Vai focando para vender e vai colocando todo mundo para dentro e acaba se perdendo no processo. Acaba queimando o nome, perde grandes oportunidades. Sim. Clientes, porque o mercado é pequeno. Né? Ainda mais, assim, startups que buscam inovar em cima de solução. Isso também foi algo que eu vejo que você foi direcionando, né? Sim. Assim, poucos clientes no início, mas que pudessem trazer essa geração de valor mesmo. Sim. Hoje a gente tem mais de 300 clientes e grandes indústrias, grandes distribuidores, tem varejo também. Tudo Brasil ou alguém de fora? Tudo Brasil. A gente não... É um sonho nosso, acho que vai acontecer, mas hoje é Brasil. Hoje a gente só atende Brasil. E foi muito focado. Foi muito assim, antes era só, no comecinho, só indústria. Quem que a gente quer? Então, vamos atrás de quem a gente quer. Depois, a gente foi abrindo e entendendo os mercados e descobrindo que, na verdade, todo mundo que vende precisa da Cashin. Porque você vende, você precisa incentivar a venda. Mas isso a gente descobriu depois. No começo, era uma solução para a indústria. E focado. Vamos ter indústrias. Hoje já atende vários setores. Todos os setores. Na verdade, é uma solução adaptável, né? Pelo que você me passou, ela é super adaptável. E o cliente faz um setup inicial? Existe essa adaptação da plataforma para atender um determinado cliente ou não? Na verdade... Ela é quase white label já. Ela é quase um white label, existe um setup assim, a gente tem subconta, o cliente quer ou não quer, o premiado vai ter acesso a todos os nossos módulos ou o cliente não quer entregar serviço financeiro. Então, tem esse setup do que o cliente quer e o que ele não quer. Mas, no geral, assim, 2, 3 dias. Não é não é uma plataforma nova como N outras empresas praticam. Ele vai... Que bacana.
Vou querer a Cashin para a Confraria do Empreendedor, Eu hein? acho Trazer para a ótimo. comunidade. A gente pode montar uma lojinha, canequinha, né? Assim, várias outras coisas personalizadas. Que é um produto novo que a gente tem. É? A gente criou um módulo que o cliente sobe o que ele quiser. Então, sobe a própria caneca. Tudo personalizado. Tudo personalizado. Então, o que a gente via, né, da dificuldade. Mas eu queria dar, sei lá, uma camiseta da empresa. Por mais que eu não ache o máximo, a gente via essas demandas. E aí, a gente criou realmente uma lojinha onde o cliente pode subir o que ele quiser. Nossa, isso é Desde maravilhoso. treinamento. Então, não, eu quero dar treinamento como prêmio. Eu quero dar uma caneca. Eu quero dar, enfim. Porque a gente gosta, né, de utilizar muitas vezes a marca. E é uma marca Sim. pequenininha, redondinha e que daria aí a opção, né, para quem quisesse aderir. Que acaba que o que a gente faz de legal, às vezes, é para pouco. Não dá para a comunidade inteira expor para todo mundo, porque tem a questão de logística, tem a questão de personalização, que aí entra a sua complexidade, que a sua plataforma soluciona. Que a Cashin resolve. Maravilhoso. Nani, olhando agora para o futuro, dentro desse universo de tecnologia, da inteligência artificial, que é um tema que a gente sempre traz aqui. Sim. Porque o pessoal pede, né? Todos os assuntos. Acho que está todo mundo curioso, né? Com a inteligência a curiosidade artificial. em cima. Como que você vê isso atrelado às campanhas de incentivo, às plataformas de incentivo? Assim, o meu grande goal é realmente ler de ponta a ponta e conseguir dar para indústria, distribuidora e tudo esse sell-out, né? Que todo mundo fica um pouco perdido, às vezes não tem como mensurar. Não tem como mensurar. Todos os processos. E a AI pode ajudar muito nisso, né? Então, assim, eu acho ela como ferramenta maravilhosa. Eu tenho um pouco de medo, assim, parece que é fancy. E as pessoas querem ir colocando AI em qualquer lugar. E não se adapta, assim. E qual é o valor, entendeu? Então, aonde colocar? Por que tem lugares que ela cabe muito e que, enfim, SDR, né? A gente pôs agora na Cashin e é bizarro o número, assim, que diminui, que converte em reunião, que pela rapidez, pela agilidade, né? Da própria inteligência artificial. Sim. Mas não vai substituir um estrategista. Não vai. Então, aonde você está colocando, né? Ou o próprio agente, ele realmente está te ajudando ou ele está sendo seu assistente? Sim. Como que você está treinando ele para que ele te ajude e não seja só porque é legal, entendeu? Claro. Então, eu tenho ainda essa preocupação quando a gente fala de inteligência artificial, especialmente, óbvio, na caixinha. Assim. Por quê, né? O que a gente está... Volta para a dor. Até porque é um processo ainda e volta para a dor. Que dor que a gente está resolvendo, né? Por que eu vou colocar aqui e não acolá? Sendo que está trazendo exatamente isso, senso de pertencimento, senso ali mais de interação, de colaboração entre as pessoas, Sim. Né? Conectando ela ainda mais com a empresa e vai tirar essa humanização, né? Não, e os próprios agentes, pelo menos na Cashin, mas eles têm nome, né? A gente tende, de novo falando do pertencimento, do grupo, de seres humanos, a gente tende a humanizar o mesmo agente digital. Até o agente digital. Entendeu? A dona Neide. Dona Neide. Tem que ter nome, tem que ser humano, tem que ser próximo, tem que ser íntimo. Tem que estar sorrindo e ser simpático. Exato. Ai, muito bom. Ô, Nani, obrigada por estar aqui hoje. Foi maravilhoso. Pessoal, olha, tá todas as descrições, todos os contatos, tudo da Nani aqui embaixo, para vocês conhecerem a empresa dela, o projeto dela, o LinkedIn. Estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Nath.